Haddad que lançou a pré-candidatura, né? O PT anunciou a pré-candidatura do agora ex-ministro da Fazenda ao governo de São Paulo, repetindo o que já foi feito em 2022, né? Quando ele perdeu para o Tarcísio de Freitas no segundo turno. Essa confirmação foi feita no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo, né? Local simbólico para o partido, enfim. E aí, a primeira coisa que eu lembro... eu nem lembrava, na verdade, da eleição da derrota do Haddad para o Tarcísio na eleição de 22. Eu fiquei com 2016 na cabeça, que foi quando o Haddad, então prefeito da cidade, perdeu no primeiro turno para o João Dória a prefeitura da capital. E aí, depois disso, a eleição de 2022 já foi meio num ritmo de... Não vai dar, tá difícil... Essa agora mais ainda, né? Essa agora mais ainda. O Tarcísio é um governador bem avaliado, é um governador que captura o interior de São Paulo de uma forma bem sucedida, eu acho que não é um exagero dizer isso, mas o Haddad está numa missão partidária, como esteve em 2018, na sua candidatura à presidência, em que ele também estava numa missão partidária. Não me parecia que o PT... Não é nem dizer que o PT achava que dava para ganhar, mas me parecia que o Haddad estava ali cumprindo uma missão, que talvez aquela não fosse uma eleição para o PT, mas que ele poderia cumprir uma missão, representar o Lula, que à época estava preso, ajudar o PT a construir uma grande bancada federal, que deu certo. O PT, em 2018, elege a maior bancada, sai da eleição com a maior bancada na Câmara, mesmo com o Lula preso, mesmo com o Haddad derrotado. Ele sai, se não me engano, empatado, o PSL com um a menos, mas o PT faz uma grande bancada, então ele cumpre uma missão. E, nesse ano, ele também cumpre uma missão. Ninguém nega que é uma missão difícil para o Haddad, a vitória para o governo de São Paulo. Mas há outras missões numa candidatura. Uma candidatura pode ser para promover o partido, pode ser para promover um nome, pode ser para representar uma ideia, pode ser para ajudar outros a se elegerem. E o Haddad tem essa missão a cumprir no maior colégio eleitoral do Brasil. Ele está ali para tentar diminuir a vantagem do campo bolsonarista no estado de São Paulo para o Lula. Essa vantagem foi de mais de 6 milhões de votos em 2018, foi de aproximadamente 4 milhões em 2022, então já diminuiu um terço, e que agora eles tentam diminuir um pouco mais. Na cidade de São Paulo, o Lula ganhou do Bolsonaro por mais ou menos 500 mil votos no segundo turno de 2022, mas tem um gap significativo quando se trata do estado de São Paulo. E, de novo, em eleições apertadas, 3, 4 milhões de votos decidem uma eleição presidencial. Então, a missão do Haddad é, com uma chapa de senadores, que ainda não está fechada, mas se discute Tebet, Marina Silva, com uma chapa de deputados federais, deve ter Boulos, devem ter nomes importantes para trazer mais atenção, pelo menos, para essa chapa estendida do Lula, diminuir no maior colégio eleitoral brasileiro a diferença do campo bolsonarista para o campo lulista, que é, sim, suficiente para definir essa eleição. Então, Haddad tem uma missão que pode não ser a vitória, mas é tentar vender o mais caro possível essa potencial derrota para o Tarcísio, mas que, de novo, eleição é no dia. 6 meses antes é muito longe para a gente dizer o que vai acontecer. Tem uma coisa que eu queria acrescentar, e aí já aproveitando e falando um pouco da nossa edição de sábado, a Júlia Keck, a nossa repórter especial em Brasília, está numa apuração essa semana toda, justamente sobre o lançamento dessa candidatura, e que PT é esse que está se lançando a última corrida eleitoral do presidente Lula, né? Então, ele ganhando ou não, ele passa a cabo eleitoral na próxima, de maneira definitiva, né? A reportagem está ficando muito legal, ela ouviu muita gente, ela testemunhou algumas cenas muito interessantes. E o que está se apresentando nessa apuração dela, e ela vai detalhar melhor na edição de sábado, que é exclusiva para assinantes premium. Então, você que está aqui nos ouvindo, se você tem interesse nesta reportagem ou em todo o resto do nosso material, assine, o QR Code está na tela.
É o seguinte, Magno e Lu, o PT está diante de um dilema, né? Esse dilema não é necessariamente novo, mas nesta eleição em particular, parece que ele está mais acentuado, né? Que é entre um PT mais moderado, mais paz e amor, e um PT mais combativo, mais aguerrido, né? Enfim, de militância mais aguerrida, né? Essa segunda corrente, ela tem, paradoxalmente, um representante que também foi o líder da moderação quando foi necessário, que é o José Dirceu. O José Dirceu fez uma festa de aniversário em Brasília. Ele gosta de fazer festas de aniversário, viu? Todo ano a festa de aniversário todo ano em que ele não está preso, disponível. Né? As festas de aniversário dele são um acontecimento, e ele faz mais de uma. Ele sempre faz São Paulo e faz Brasília, porque são as duas bases políticas dele, né? E a de Brasília, este ano, ele deu um discurso muito forte, falando, chega, gente, de paz e amor. Esta não é paz e amor, não. Essa nós temos que ir para o embate, né? E é um veteranaço, ele tá fazendo 80 anos, que lançou essa convocatória para a militância, do tipo, gente, acabou uma era, a era paz e amor se encerra aqui. Por outro lado, o PT escolhe o seu tucano petista, que é o Haddad. E assim, isso eu estou falando jocosamente, mas como essa parte mais militante à esquerda do PT vê o Haddad, né? Mesmo ele já dando todas as provas possíveis de que é raiz, de que está ali para qualquer negócio, ele vai ser sempre visto assim, porque primeiro ele tem essa postura mais de negociação, como se o próprio Lula não a tivesse, né, gente? O Lula ou se o próprio José Dirceu não fosse o arquiteto desse PT aí que virou o moderado, né? Exatamente. Mas, enfim, então há essa disputa de visões, e me parece que o PT está se lançando a essa corrida eleitoral apostando com um pé em cada canoa. Não é que está decidindo ir para um lado ou para outro. Está fazendo movimentos duplos. Não sei qual vai ser a eficácia dessa estratégia, mas ao ver, ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou no espaço de 2 dias, o Fernando Haddad dizendo, eu não estou indo para perder, não. Eu gosto de briga, mas a gente sabendo que ele está indo, sim, para se construir como sucessor do lulismo no pós-Lula. E no mesmo dia, um grupo dissidente do PSOL circula uma carta interna avisando que foi informado de que Boulos está indo para o PT. O que eu entendo desse movimento? É um movimento duplo. E é um movimento do tamanho que o PT tem. É uma aposta que eu não sei se vai pagar ali na frente. Mas o PT é um partido de esquerda grande o suficiente, é o maior partido da esquerda brasileira, para ter 2 correntes que disputam entre si essas 2 visões estratégicas. Uma mais voltada ao centro, uma mais voltada à esquerda. Você pega, então, figuras como Edinho Silva e Gleisi Hoffmann, que são os 2 últimos, o atual e a última presidente da legenda. Eles também representam essa dualidade. O Edinho toda a advocacia do Edinho é voltada ao centro, e ele é um homem de esquerda, mas que advoga que o partido tem que olhar para o centro para se viabilizar. A Gleisi quer militância. Ela, na Secretaria das Relações Institucionais, desceu um tom, né, na militância que tinha como presidente do partido, porque é natural, ela está no papel de negociar, de ouvir e tudo mais, mas ela tem essa visão para o PT, ela tem esse desejo que o PT volte mais a uma postura mais aguerrida, mais combativa e tudo mais. O que o Lula ter colocado o Edinho como presidente do partido no ano eleitoral me diz que o Lula entende que eleitoralmente ele precisa
direcionar o partido e a sua plataforma mais ao centro, mas ele precisa manter a base muito ativada, porque é o que garante o piso, dos 30% do qual ele parte, né? Até um pouco menos, né? Tem um pedaço aí que nem é militância, né? Então ele coloca o Boulos na Secretaria-Geral para falar com militância, com movimentos sociais, tentar trazer um pouco mais de juventude para dentro do partido, e a juventude costuma ter essa característica de querer o embate, de querer o sangue nos olhos e tal, e ao mesmo tempo coloca o Edinho na presidência do PT para ir negociar alianças, né? Então, eu acho que a escolha do Haddad para esta missão São Paulo, no curtíssimo prazo, é palanque, é aliança, é ter alguém para segurar no braço e caminhar pelo Estado com alguma agenda, que não seja só o Lula, né? Sim, tentar fazer deputado, né? Tentar trazer um pouco mais de movimento ali, ajudar a plataforma das candidatas ao Senado, que devem ser, não está fechado ainda, mas uma a Tebet, a outra a Marina, nenhuma do PT, mas do governo, né? Manter o partido vivo, ativo, e veja que os dois nomes, Boulos e Haddad, são de São Paulo, que é onde o partido perdeu o protagonismo nos últimos anos e onde o Lula aposta para o renascimento, num momento bastante adverso, em que o Tarcísio está bem consolidado, o PSD do Kassab está muito consolidado no interior, nas prefeituras, mas um estado que no interior apresenta dificuldades, mas a capital apresenta ainda algum espaço para um trabalho à esquerda e à centro-esquerda. Na cidade de São Paulo, os dois venceram em 22, né? Tanto o Haddad ganhou do Tarcísio e o Lula ganhou do Bolsonaro. Tem uma coisa interessante, é que essa militância versus caminhar para o centro é um dilema de partidos grandes, né? Eu acho que um especialista no PL diria que o PL também enfrenta uma divisão entre o Eduardo Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. E é o dilema eterno. Quando o PT decidiu ser grande a partir da eleição de 1998, o Zé Dirceu capitaneou a caminhada para o centro. Quando eu entro na faculdade em 2002... o Zé Dirceu era à direita, porque ele era o capitão desse PT que caminhava para o centro, que apoiou o segundo turno, Mário Covas, em São Paulo. Que aceitou o vice. Desculpa, mas só para complementar, que aceitou o PL, né? Exato, que aceitou o PL na coligação. Que aceitou o PL de Valdemar da Costa Neto como vice de Lula em 2002 e 2006. Que foi o que levou à vitória, né? Essa nova imagem e tal. Exatamente. E que naquela época já havia uma ala do PT que pensava que o partido tinha que se voltar à militância de esquerda. Então, o militante raiz do PT diria que toda essa dualidade que a gente vê hoje é a mesma ala do PT, a ala moderada, brigando uma com a outra, que, na verdade, Zé Dirceu, Lula, Haddad, Gleisi e Edinho são todos da mesma ala. Da ala que foi vitoriosa, da ala que elegeu o Lula presidente da República 3 vezes, Dilma 2 vezes. Essa ala, a ala do Lula e do Zé Dirceu, é a ala vitoriosa no PT, que moldou esse PT vitorioso de centro-esquerda que a gente tem. E eu imagino que seja uma disputa que a gente vai ver no pós-Lula. O Lula é muito grande na esquerda brasileira, então ele decide todas as questões. No final das contas, na eleição majoritária presidencial, as pessoas simplesmente seguem o Lula. Essa divisão tem no PSOL. A gente teve recentemente uma briga significativa no PSOL, né? Entre a galera que queria fazer uma federação com o PT e o pessoal que não queria. O Boulos capitaneando um campo, do outro tinha o Glauber Braga, deputado aqui do Rio de Janeiro, a Sâmia Bonfim, deputado de São Paulo. Um grupo mais à esquerda e um grupo mais pragmático, mesmo considerando o partido como o PSOL. E a gente vê isso acontecendo hoje na direita pós-Jair Bolsonaro. A gente tem quatro diferentes potenciais candidatos do centro para a direita, né, centro-direita e direita, e eu imagino que no futuro a gente vai ver o mesmo cenário na esquerda, porque a gente vê outros partidos se reforçando. O PSB deverá ser um partido
de tamanho considerável a partir no pós-Lula. O PT certamente permanecerá. O PSOL hoje é um partido que atrai muito mais essa militância jovem de esquerda do que o PT. O PT passou a ser um partido envelhecido. A bancada mais velha da Câmara dos Deputados é do PT. Então, a gente está vendo uma antecipação desse cenário pós-Lula que já se desenha enquanto Lula ainda é candidato. Por quê? Porque os partidos, institucionalmente, já estão pensando no que virá em 2027. 2026, para os partidos, já está razoavelmente montado. Mesmo que a chapa de Senado em São Paulo, por exemplo, ainda não esteja montada, mesmo que os palanques estaduais ainda estejam sendo montados, institucionalmente os partidos já estão vendo o que virá a partir de 2027. E o que virá a partir de 2027 será necessariamente uma pulverização dos partidos de esquerda em seus nomes, em sua atuação no cenário nacional, porque a figura que centralizou toda essa aliança, com alguns momentos que não aconteceu, o PSB não esteve com o PT em todas as eleições presidenciais, mas o nome da esquerda brasileira, do centro para a esquerda no Brasil, desde 1999, 1989, ou seja, há 37 anos, é Lula. E uma vez que Lula não estiver na urna ou capitaneando esse processo, como capitaneou em 2018, imagino que a gente verá outros nomes e outros debates aparecendo na esquerda, como a gente já vê aparecendo na direita nesse ano, né? Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o Meio Premium. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.